Amém. Tiago 2, versículo de número 18. Diz o seguinte: mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Irmãos, nós da Aldeia da Paz, nesses 20 anos de Aldeia da Paz, a gente vem aprendendo muito e achando que muitas vezes é só ensinar o caminho do Senhor, ensinar um novo comportamento para a sociedade. A gente vem com a mudança de pensamento constantemente nesse período de 20 anos. Até mesmo porque a característica do dependente químico, nos últimos 20 anos, ela vem se aprimorando no nível de entendimento e de cultura. Há 20 anos atrás, quando os primeiros internos da Aldeia da Paz chegavam, o nível de marginalização era muito alto. Eram pessoas que já tinham passagens, eram pessoas que já tinham envolvimento não somente com a droga, mas com a violência, com as causas da marginalidade. E nos dias de hoje, nós infelizmente nos deparamos com pessoas que são dependentes químicas, mas com o nível de marginalidade dela muito pequeno. Nós temos pessoas, irmãos, que são dependentes de crack, que chegam na instituição para um tratamento que nunca roubaram, que sempre tiveram o financiamento, infelizmente, dos pais. Nós temos mães que vão comprar para a boca do fumo, comprar a droga para os filhos, achando que deixando o filho na sua dependência, vai afastar ele da marginalidade. E no passar do tempo, a mentalidade nossa, que trabalha na instituição, vai mudando. E nessa mudança, existe um fator muito predominante, que não só muitas vezes acontece comigo, mas eu vejo que acontece muitas vezes naqueles que trabalham, que é o fator maturidade. Nem sempre, irmãos, quando deparamos com os problemas na Aldeia da Paz, nem sempre a gente se desespera como a família se desespera. Por quê? Porque com o passar do tempo, com aquele envolvimento, você vai adquirindo algumas coisas, você vai entendendo, no ditado de hoje, você vai entendendo um pouco do parangolê das coisas. Mas a gente não vê o amadurecimento dessa nova geração. Hoje é muito conhecimento, mas conhecimento superficial, que não gera um amadurecimento através do mesmo. Nós estamos hoje vivendo uma situação onde a igreja se depara com os problemas lá fora. E a gente se depara com crentes de 20, 30, 40 anos, que não sabem lidar com esses problemas que muitas vezes bate na porta da casa dele, que muitas das vezes assola. Irmãos, nós já chegamos na Aldeia da Paz a ter a lotação máxima de dependentes químicos vindos de dentro da igreja. Pessoas que se desviaram na sua adolescência, na sua juventude. Já tivemos obreiros, já tivemos, irmãos, pessoas que tinham um nível de conhecimento muito grande acerca de Deus. E a gente sempre vai se deparar com aquela questão: aonde estava todo o conhecimento de Deus, que não fez essa pessoa escolher as drogas como a melhor fuga para a vida dela? Mas a gente vai para a luz da palavra e a gente compreende uma explicação de Tiago
bem pequena sobre as obras da fé, a fé e as suas obras. Irmãos, a fé, quando está em trabalho na vida do ser humano, ela gera alguns sentimentos, algumas convicções, algumas posturas que te faz diferente dos demais. Se a gente soubesse aproveitar destas obras que acontecem em mim, em você, dentro da nossa casa, a gente não choraria à toa, a gente não se desesperaria, a gente não iria, irmãos, encher os consultórios de psiquiatras, a gente não ia encher os consultórios de psicólogos, nós realmente andaríamos um pouco mais eretos nas nossas posturas, até o nosso jeito de falar seria um pouco melhor. Sabe por quê? Porque quando a fé no homem, a fé que nós temos em Cristo Jesus, quando ela começa a ser trabalhada ao nosso favor, o primeiro milagre que acontece é em nós. A gente sabe como nós éramos antes de conhecer Jesus e como nós somos hoje. Não aquele, irmãos, não existe aquele ser humano que possa dizer, hoje eu estou pior do que quando eu conheci Jesus. Não existe aquele que diz, olha, eu só regredi mentalmente, eu regredi moralmente. Não. A palavra, o Espírito, Deus, tudo aquilo que Ele vem trazendo em favor de mim e de você, irmãos, nos empurra para frente. Mas existe uma obra que precisa nessa geração atual. Existe uma obra que precisa, mais do que nunca, florar no meio da igreja, que é a maturidade. Se nós fôssemos mais maduros, irmãos, a nossa oração seria melhor. Nós colocaríamos palavras corretas até chegar perto de Deus. O nosso louvor, irmãos, seria mais bem aproveitado. Nós realmente colocaríamos no nosso louvor a nossa alma. Nós colocaríamos no nosso louvor, irmãos, todas as nossas melhores intenções. Se a gente fosse maduro na fé, quero dizer algo para você. As brigas dentro da tua casa e os grandes dilemas que existem dentro da tua casa e entre dos seus, não passariam, não durariam, não chorariam, faziam a gente chorar. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? É porque, irmãos, quando nós estamos na missão, quando nós estamos trabalhando no reino de Deus, muitas vezes, irmãos, a gente fica assim perguntando, aonde é que estão os mesmos irmãos que já foram ou que são milagres do Senhor Jesus, retribuindo para o Senhor aquilo que um dia foi alcançado a vida deles. E aí a gente vai se perguntar, aí a gente enxerga que nem todo mundo é maduro para estar na frente. A gente imagina, irmãos, que tempos de banco, horas de banco de igreja, nos faz conhecedores de Deus. Mas você quer saber aonde é que faz um grande conhecedor de Deus? É na hora que o bicho pega. É na hora, irmãos, que as coisas não saem como você sonhou. É a hora, irmãos, que as coisas não vão ao teu favor. E eu estava, irmãos, orando, quando o irmão Edgar me ligou, falou, pastor, prega lá. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou dizer? Pastor Iracema vai estar lá, irmãos. Meu Deus, o que eu vou dizer? E aí o que acontece comigo essa semana, irmãos? Uma reviravolta no meu ministério. Eu me deparo, irmãos, com alguns problemas
que eu olho e falo, meu Deus, aonde está a solução? E aí, eu tenho uma esposa, irmãos, que é presente de Deus. Ela vira para mim e fala assim, você não é daquele. Aí quando ela fala assim, você não é daquele, ela está me ironizando. Ela fala assim, você não é daquele que fala, que quer viver antes de pregar? Aí eu viro para ela e falo assim, e aquela parte da Bíblia que diz que a mulher deve edificar a casa? Ela fala, eu estou te edificando, vai para oração, velho. Vai orar, vai ter vida com Deus. E aí a gente olha para nós e percebe que mesmo sabendo que Deus mandou entrar no barco e ir em direção ao mar, a gente ainda fica olhando e vendo fantasma onde não é que é para estar. Irmãos, eu queria que você olhasse para você hoje. Você se julga maduro? Maduro na sua fé, maduro, irmãos, nas suas convicções acerca do reino de Deus. Você se julga uma pessoa que diz o seguinte, olha, eu sei lidar com os problemas, eu sei lidar com o que acontece de errado dentro da minha casa, eu sei lidar com as tentações e as provações, que a Bíblia diz que sempre farão parte da vida do crente. Nós chegamos hoje no culto de domingo, irmãos, para prestar um culto a Deus, e muitas das vezes a gente nem traz o nosso coração e a mente para cá, porque a gente não tem, irmãos, estrutura para lidar com o que aconteceu durante a semana. Eu sei que para muitos irmãos está muito difícil esperar o culto acabar para saber o que vai ser o do nosso Brasil, irmãos. Tem gente que está aí, irmãos, remoendo. Meu Deus, manda esse gordinho pregar rápido. Mas não é assim. Sabe por quê? Não tem ditado, irmão, que não serve. Tem ditado que diz o seguinte: